Sejam muito bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Antes de iniciarmos mais um culto de adoração a Deus, pedimos a sua atenção para os seguintes avisos. Quer aprender Libras? O Ministério com Surdos oferece curso básico para iniciantes e intermediário para quem tem conhecimento prévio de Libras. O curso básico inicia no dia 24 de agosto, às 21 horas, pelo Zoom. E o intermediário será presencial, com início em 27 de agosto, às 17h30. Inscrições pelo WhatsApp do Ministério, 99589-4313. O projeto Mobiliza Memô convida a todos para os cultos de oração, às quartas-feiras, 19h30. Para o dia 24 de agosto, estão convidados os seguintes ministérios: Comissão de Engenharia, Diretoria da Igreja, Tesouraria e Conselho Fiscal. Se você participa de algum deles, fique atento ao convite de sua liderança. Na próxima quinta-feira, dia 25 de agosto, haverá sessão ordinária da Assembleia da Igreja. A reunião acontecerá no mini auditório, às 19h30. Participe! Vem aí mais um Tour Memorial, uma oportunidade de conhecer melhor a Memorial, sua visão, missão e valores, além de ficar por dentro dos ministérios e fazer a tradicional visita guiada a todas as áreas da igreja. Se você ingressou na igreja nos 2 últimos anos ou deseja participar do tour, junte-se a nós no dia 27 de agosto, sábado, às 9h30. Faça sua inscrição após os cultos no balcão localizado no espaço de convivência. Venha conhecer sua igreja. Drive-thru social. No dia 27 de agosto, a Juventude realizará mais uma ação em conjunto com o Ministério de Ação Social. A ação acontecerá das 14h às 16h30, no estacionamento da igreja, onde haverá uma equipe para receber sua doação. Você pode trazer alimentos não perecíveis e itens de limpeza e higiene pessoal. Participe dessa campanha. Sua ajuda fará toda a diferença. O Ministério de Integração convida para o Almoço da Família Memorial, no dia 28 de agosto. Inscreva-se após os cultos no espaço de convivência e desfrute desse delicioso momento de comunhão. Nos dias 24 de setembro às 19h30 e 25 de setembro às 19h, o coro Mensageiros da Paz apresentará a cantata Deus Conosco, composição de Dom Moen. Ore por esse projeto evangelístico e participe trazendo visitantes para as apresentações. Será uma oportunidade de propagar o Evangelho por meio do Ministério de Música da Memorial. Muito obrigada pela sua atenção. Lembre-se de colocar o celular no modo silencioso para que não ocorram interrupções no culto que se inicia agora. Nossa alegria, nossa saudação a você que aqui se encontra neste convite pastoral à adoração. Nossa alegria em recebê-lo, você que aqui está nos visitando e você também que acompanha conosco pela internet. Quero fazer menção de imediato aqui a presença do pastor Josué, que estará trazendo a mensagem hoje, pastor jovem, que é pastor da juventude na igreja, na congregação do Riacho Fundo 2. Inclusive, temos aqui muitos jovens da nossa congregação no Riacho Fundo, serão apresentados daqui a pouco. A nossa alegria de ter o pastor Josué conosco nesse mês da juventude, e também a juventude parte da nossa congregação no Riacho Fundo 2. Estejamos ouvindo então o prelúdio, nos preparando para o culto, buscando a presença do Senhor, abrindo o nosso coração para cantar e os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Estejamos em oração.
Boa noite, amada igreja. Boa noite, igreja. Agora. Hoje é o dia do jovem batista. E esse mês, a nossa igreja, nos cultos à noite, e também na manhã, mas à noite de uma forma mais expressiva, tem dado oportunidade aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, para estarem dirigindo, pregando e cultuando a Deus conosco. E esta noite, como nós temos o coro jovem, vou estar convidando aqui o nosso irmão Vitor, que ele é o regente do coro jovem. Ele vai estar conduzindo esse primeiro momento desses cânticos, juntamente com a igreja. Façamos juntos a leitura conforme está projetado e também descrito em nosso programa. Todos juntos. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza,
e sim para justificação. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos cantar mais uma vez, Santo. Poderoso, era que há de vir.
perdoe, irmãos. Vamos ficar de pé para orar. Senhor, Tu és santo. E quem somos nós? Quem poderá subir ao Teu santo monte? Quem de nós, Senhor, se faz habilitado a estar na Tua presença? Nenhum de nós. Se o Senhor olhasse, Senhor, para nós, teria homens pecadores. Mas, Senhor, nós como igreja te damos graças pelo sangue de Cristo Jesus, pela cruz do Calvário, Senhor, pelo novo e vivo caminho, Senhor, que nos abriu as portas, não só desta casa, Senhor, não só desta comunhão, não só desta família, mas das portas dos céus. Senhor, neste tempo eterno que nós entramos agora para louvar o Teu nome, para Te bendizer por todas as Tuas maravilhosas obras, Senhor, por tudo que Tu és, por quem Tu és, Senhor, desde a eternidade, porque Tu és em nós, pelo Teu Filho, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Senhor, os louvores do Teu povo que nós damos a Ti, as ofertas, Senhor. Fala ao coração dos Teus servos, Deus, fala ao nosso coração que está sedento, Senhor, de ouvir a Tua doce voz. Nós saímos daqui, Senhor, mais semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo. Nós saímos daqui, Senhor, semelhantes a Ele, transformados pela Tua palavra, Senhor. Santos, como Tu és santo, Senhor, para que juntos a uma só voz e exaltemos o nome ao Senhor. Boa noite, Igreja Memorial Batista. Boa noite àqueles que nos acompanham pela internet. É uma alegria receber todos aqui e também ter todos nos acompanhando na internet nesse dia tão alegre do Jovem Batista. E esse é o momento em que a nossa igreja separa para conhecer aqueles que nos visitam. Então, se você nos visita hoje, nós pedimos a gentileza que você se coloque de pé para que nós possamos reconhecer e te cumprimentar. Temos visitantes? Temos muitos visitantes. Alegria recebê-los mais uma vez. Sejam bem-vindos. Agora, nesse momento, vocês receberão dos nossos introdutores esse cartão do visitante, que nós pedimos que vocês preencham e entreguem no balcão da recepção na saída. Mais uma vez, obrigada pela presença. E um aviso, o Ministério Crescer, ele convida todos os voluntários, e todos aqueles que querem ser voluntários também no Ministério Crescer, para participar de um treinamento que vai acontecer no dia 3 de setembro, de 8 ao meio-dia. E o Ministério Crescer também pede que aqueles que querem participar do treinamento façam inscrição, porque vai ter um café da manhã todo especial para aqueles que forem. A inscrição deve ser feita lá no Ministério Crescer. E é isso. Um bom culto a todos e Deus nos abençoe. Amém. Nesse momento da apresentação do visitante, eu quero fazer uma comunicação à igreja. Eu estive visitando no bairro Tatuapé, São Paulo, na sexta-feira, o nosso irmão Otávio. Nosso irmão Otávio é bem conhecido da Igreja Memorial. Ele participa todos os dias da reunião de oração. E eu tive o privilégio, porque eu estava em São Paulo, e eu fiz uma visita ao irmão Otávio, juntamente com a sua esposa, a irmã Adriana, seu filho, o Otávio Neto. E foi um momento muito especial, irmãos. O irmão Otávio, a Igreja Memorial não tem ainda a modalidade membro virtual. Não é oficial isto. Nós falamos assim, mas nós temos muitas pessoas que nos acompanham pela internet, são pessoas assíduas, são frequentadores virtuais, vamos dizer assim, da Igreja Memorial. E eu tive que avisá-lo para que não houvesse nenhum problema, para que ele pudesse receber. E ele ficou muito feliz. E alguém me alertou: pastor, cuidado, porque todo o Brasil vai querer receber visita pastoral. Porque, de fato, nós precisamos atentar para aquelas pessoas que necessitam, que precisam das visitas. E eu quero anunciar que nesta semana, agora, quarta-feira, nós estaremos retomando o nosso projeto de visitação, projeto que eu havia iniciado antes da pandemia, visitando com os diáconos. E naquele momento da pandemia nós cessamos as visitas
e agora chegou o momento e nós estamos retornando e retomando as atividades de visitas aqui em nossa igreja. Então, nós começaremos visitando os diáconos mais idosos, doentes, e assim estaremos estendendo a visita a todos os demais irmãos e queremos que, de alguma maneira, você seja alcançado em algum momento pela visita pastoral ou, quem sabe, até dos diáconos que estarão ajudando neste sentido. Irmão Otávio, receba o nosso abraço mais uma vez e que Deus continue abençoando a sua vida juntamente com toda a sua família. Você recebeu o boletim hoje, temos um encarte. Por favor, pegue o seu encarte do boletim. Eu preciso fazer um pronunciamento importante, são orientações e regras de comportamento durante as campanhas eleitorais. Todos vocês que pegaram o boletim, nós temos um encarte dentro, que é um anexo da ata de número 999, aprovada em 29 de setembro de 2018. Na ocasião, nas eleições presidenciais e demais, a Igreja elaborou um documento este contendo orientações e regras de comportamento durante campanhas eleitorais. E a Igreja, então, retomou este assunto em virtude das eleições que acontecem este ano novamente no Brasil. Estas orientações, elas servirão de regras de comportamento para todo membro da Igreja, e eu peço muito a sua atenção para esta leitura, para os itens aqui descritos, porque eles servem de recomendação para todos os membros da Igreja e visitantes também aqui no espaço da Igreja. Tendo em vista o processo de preparação para as eleições, para cargos políticos, com as habituais campanhas, e considerando o princípio batista de separação entre Igreja e Estado, considerando a liberdade de escolha dada por Deus a cada ser humano, considerando a responsabilidade de todos os crentes como cidadãos aptos a participarem das eleições para escolher de maneira adequada os governantes e representantes de nossa cidade, de nosso país, e considerando que, dentre os deveres do membro da Igreja, contíguos no artigo 6º do Regimento Interno, inciso 5º, estabelece o dever de observar o Estatuto e este regimento, bem como as decisões da Assembleia Geral e do Conselho da Igreja, zelando pelo cumprimento. Impõe-se a observância do disposto no seu artigo 2º, verbes. Artigo 2º. Ficam vedadas a realização de campanha político-eleitoral e a propaganda de candidatos e partidos políticos nas dependências da Igreja e seus meios de comunicação. A Igreja Memorial Batista, reunida em assembleia, decidiu estabelecer as seguintes orientações e regras a serem observadas durante períodos de campanha eleitoral, em suas atividades e em suas dependências da sede e das congregações. Prestem atenção, temos aqui irmão Josué. Na verdade, o irmão Josué não é pastor ainda, faço aqui uma correção. Ele é bacharel em teologia pela nossa faculdade teológica e o seu concílio é em setembro. Temos aqui membros da nossa congregação e estas regras valem inclusive para os irmãos da congregação. Se eu souber que tem alguém fazendo propaganda política lá, eu vou brigar com os irmãos. Tá bom? Prestem atenção e levem o nosso recado, porque estas regras valem para todas as nossas congregações. Temos aqui então, número 1. Todos são livres para escolherem em quem votarão e devem exercer essa liberdade com responsabilidade e temor ao Senhor, dedicando-se à reflexão e análise das propostas dos candidatos e à oração para a busca da orientação de Deus sobre a sua escolha pessoal. 2. É vedada a realização de campanha nas dependências da Igreja, especialmente a distribuição de folhetos, panfletos, broches e outros materiais promocionais dos candidatos, partidos ou federações. 3. É vedada a fixação de cartazes, adesivos e faixas promocionais de candidatos, partidos ou federações nas dependências da Igreja, bem como nos veículos de sua propriedade. 4. É vedada a apresentação de pessoas na qualidade ou condição de candidatos durante os cultos e atividades regulares da Igreja e de suas organizações. 5. É vedada a divulgação de propaganda eleitoral pelos canais da Igreja na internet, bem como em seus perfis nas redes sociais ou no aplicativo da Igreja.
6. Solicita-se que seja evitado o uso de roupas ou objetos promocionais de candidatos, partidos ou federações, especialmente durante os cultos, a fim de que toda a atenção seja dirigida ao louvor e adoração ao Senhor e à sua mensagem. 7. Solicita-se que seja evitada a colocação de placas, faixas ou material promocional de candidatos, partidos ou federações na área adjacente ao terreno da igreja, para evitar possível entendimento de apoio da igreja a qualquer candidato. 8. Solicita-se aos usuários de grupos de serviços de mensagens, como o WhatsApp, destinados à comunicação de organização da igreja, que evitem a divulgação de propaganda eleitoral por esses meios. 9. Recomenda-se a não utilização ou fornecimento de informação a terceiros de qualquer dado pessoal de qualquer membro ou membros obtido ou obtidos por qualquer meio ou fonte cadastral da igreja, tendo em vista as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei número 13.709 de 2018. Aqui, então, o anexo da ata 999, aprovada pela Igreja no dia 29/8 de 2018, que a Igreja, então, retoma, aprovada, e assim a comunicação clara à Igreja neste momento de campanha eleitoral. Vamos ouvir, temos um vídeo agora do AFAM, nossa irmã dando uma palavra nesse vídeo que faz, assim, a alusão ao acampamento da família memorial. Vamos então assistir a este vídeo. Olá, irmãos. Estamos aqui na casa da Lenira, mais conhecida como Maria Lenira. Não, Lenira, é o contrário. Mas quem quiser procurar na nossa agenda é Maria Lenira, né? Essa jovem de 90 anos é uma das primeiras... 2 meses e 5 dias. 2 meses e 5 dias. Ela foi a primeira a se inscrever no acampamento da família memorial. Isso aí é um momento de orgulho, de satisfação para nós, da liderança, né? Mas, Lenira, você ama o encontro da família memorial num acampamento? Todo o trabalho da igreja, a fã é todo o trabalho da igreja. E o AFON é aquele negócio que a gente fica aqueles dias, como é? Fica aqueles dias, tem brincadeira, tem culto, tem momentos devocionais também, enfim, tem tudo, né? E você participou de todos? Foram 8 acampamentos. Você participou de quase todos ou de todos? Não, de quase todos, não, de todos eles. Todos eles? Os que vierem também. Ah, é? Dos futuros também. E por que você gosta tanto do AFAM? É porque, por estar, eu me sinto como em família. Uma grande família. Uma grande família. E eu gosto porque eu me divirto, enfim, e participo das coisas que... Até na caminhada, né? Até a caminhada. Às vezes na caminhada, agora eu só tenho um orgulho santo. Na caminhada eu nunca sou a última a chegar, mas às vezes eu sou a penúltima. Mas a última eu nunca fui. Mas é interessante que você sempre se inscreve em acomodação econômica, né? Onde tem muita gente. Você gosta disso? Não me importo, gosto, e também financeiramente. Opa! Isso financeiramente é melhor. É legal, né? Puxa vida. Então o que você tem a dizer para as pessoas que ainda estão em dúvida, não se inscreveram para o acampamento? Estão perdendo. Ora, uma oportunidade boa. Não é boa, não, é ótima. É ótima, que legal. Então já estenda o convite a todos que estão nos ouvindo agora. Amados, vocês poderão participar do AFAM, pode ser toda a família, não precisa dizer que é só para adultos, para crianças, não, para participação para todos. Quer dizer, famílias inteiras se inscreverem para participar. Mas é interessante que a Lenira gosta tanto do acampamento, ela já participou, fez esse relato agora. E assim que o pastor Davi chegou, no seu primeiro momento de igreja memorial, ela
Entrevistou o pastor Davi, perguntando ao pastor Davi, o que você perguntou a ele? Vai ter uma fã? Vai ter uma fã? Foi o primeiro questionamento que ela fez. Então, irmãos, nós queremos então aqui agradecer a nossa querida Lenira, do nosso coração, e também convidando todos aqueles que ainda estão em dúvida a se inscrever, que se inscrevam, porque o AFAM vai ser que dia, já que você gosta tanto? Dia 14, 15 e 16 de outubro de 22. Amém. Então fica aqui o convite a todos. Muito obrigado, Lenira. Que Deus continue te abençoando a todos nós. E que Deus também continue nos protegendo e guiando, né? Amém por isso. Amém. Celeste, adorar-te quero sempre, enfim. Deus majestoso, Rei do universo, adorar-te quero sempre, enfim. Só teu nome, eternamente.
Noite de festa e celebração, louvado seja o nome do Senhor, amém? Que bom nós estarmos aqui na presença do Deus que tudo pode, o Deus que nos responde, que nos conhece, nesse domingo especial também, onde nós celebramos o Dia do Jovem Batista, e nós queremos fazer aqui uma solicitação e uma movimentação santa para todos os jovens que estão na galeria, não apenas os jovens, adolescentes também. Há tantos lugares aqui embaixo, a gente quer que vocês desçam e a gente vai dar um tempo para vocês descerem, se misturarem com toda a igreja. Algumas vezes termina o culto e algumas pessoas perguntam assim: pastor Neandro, essa igreja não tem jovem não? Eu falo assim: tem sim, basta olhar um pouco para cima que eles estarão lá. Mas durante esse mês, olha que movimento bonito, hein? Só quem está aqui na frente consegue perceber. Eles estarão descendo. Como é bonito ver a nossa juventude que tem nos abençoado tanto, coração, alma, servindo ao Senhor com alegria. E neste momento nós também queremos dar a cada irmão e irmã a oportunidade de dedicarem ao Senhor a sua vida, os seus bens. E você então, enquanto nós estivermos cantando Como Agradecer, pensar na fidelidade de Deus, o quanto Ele nos tem dado, o quanto Deus tem sido fiel para conosco, bondoso, e a sua fidelidade, a sua misericórdia dura de geração a geração sobre todos aqueles que temem, sobre todos aqueles que confiam no seu nome. Então, enquanto nós estivermos cantando, você que está presencialmente aqui poderá então trazer o seu dízimo, a sua oferta, mas você também que cultua conosco pela internet poderá fazer este momento, dedicando ao Senhor, e vai aparecer para você as informações, os dados bancários, o número do Pix, para que em qualquer lugar que você esteja cultuando conosco, você se sinta parte dessa obra, desse projeto lindo que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio. Então vamos cantar ao Senhor, agradeça por tudo aquilo que Ele tem feito e pelo que Ele é em nossas vidas. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por cada irmão, cada pessoa que está aqui esta noite. Senhor, de uma forma especial, queremos te agradecer por cada oferta e dízimo trazido aqui, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar na sua casa, Senhor, e que o Senhor possa multiplicar em cada ministério, que possa ser usado, Senhor, com sabedoria, e a sua palavra possa chegar, Senhor, aos confins da terra, e que o Senhor possa
fazer com que chegue, Senhor, em cada missionário e com cada família de cada missionário, que o Senhor possa suprir as necessidades, Senhor, e que o Senhor possa, de uma certa forma, abençoar que não haja impedimentos, Senhor, que a Sua palavra possa chegar em cada pessoa que precisa ouvir de Ti. Que o Senhor possa, Senhor, quebrar toda ação maligna em nome de Jesus, meu Deus. Que o Senhor possa revestir os missionários, cada liderança, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos levar a Sua palavra às pessoas que precisam ouvir. Em nome de Jesus, amém. Jesus, no seu ministério, ele foi bem enfático quando ele disse: no mundo tereis aflições. Os problemas vêm sobre a nossa vida, muitas vezes sem avisar. E o nosso coração muitas vezes se encontra abatido, sem esperança, angustiado. Mas a palavra de Jesus ainda, ele completa dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E com a vitória de Cristo, ele também nos fez e nos tornou vencedores, e mais do que vencedores, porque nem mesmo a morte pôde detê-lo na sepultura. E se nós estamos com Cristo, nós reinaremos com Ele em vida. Então nós em breve estaremos no nosso momento de intercessão e possamos nos lembrar que o poder de Cristo nos envolve. E talvez ainda você esteja aqui essa noite e ainda não se rendeu completamente ao Senhor Jesus Cristo, e essa mão poderosa do Senhor deseja também te consolar através do Espírito Santo. Então se abra nessa noite, ouça a palavra de Deus falando ao seu coração por meio da pregação, e que haja cura, que haja libertação, e que certamente possamos, no término do nosso culto essa noite, voltarmos para a nossa casa, iniciarmos a nossa semana na convicção e certeza de que o Senhor está do nosso lado, nosso grande e ajudador, amigo fiel. Então, quando nós estivermos cantando, pense na sua vida, os problemas que vieram sobre você, sua família. Talvez você entrou aqui nessa noite trazendo as preocupações, e muitas vezes é difícil você deixar a preocupação em casa ou do lado de fora, e essa preocupação, essa ansiedade entrou com você para o culto. Mas não permita que nada impeça de você perceber a grandeza, a beleza da glória de Deus se manifestando neste lugar. Cantemos ao Senhor, faça dessa canção a sua oração nessa noite de entrega verdadeira e genuína àquele que pode todas as coisas. Yeah.
crê nessa verdade que nós acabamos de cantar? Se você deseja colocar a sua vida diante do Senhor, fique de pé neste momento. Quero orar por você, para que Deus possa te abençoar, te fortalecer. Pai, entregamos a Ti a nossa vida, o nosso coração. Problemas estão a nos cercar, dores, tragédias, separação. Mas em meio a tudo isso, nos recordamos também da Tua palavra que diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas que estão por vir e acontecer, poderão nos separar do Teu amor. Teu amor, ó Deus, firmado e selado através de Cristo Jesus. E é nessa verdade que nós nos apegamos essa noite, para que os Teus filhos e filhas, servos e servas, sejam consolados com Teu Espírito Santo. Dê sabedoria, dê discernimento, dê, ó Deus, o entendimento do caminho que deve seguir, da resposta que deve ser dada, ó Deus, para a resolução de conflitos e situações. Colocamos a nossa vida, porque muitas vezes não sabemos o que fazer, mas elevamos os nossos olhos para o Senhor, porque cremos que o Senhor tem cuidado de nós e a Tua mão nos reveste de alegria, de sabedoria. Por isso que possamos nessa noite, ó Deus, ter a nossa mente, o nosso coração transformados pelo poder da Tua presença neste lugar. Abençoa os enfermos, traga cura. Aqueles, ó Deus, que precisam do Teu toque, que já têm o acompanhamento da medicina, que já estão fazendo acompanhamento, ó Deus, pelos medicamentos e ainda não tiveram resposta. Intervenha, ó Deus, nessa situação, estenda a Tua mão poderosa, fazendo aquilo que homem nenhum, nem medicina alguma pode fazer, mas o Senhor é poderoso para realizar e para curar e fazer infinitamente mais. Toma nas Tuas mãos aqueles que estão enlutados, os que estão chorando, angustiados. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, em gratidão àqueles que essa semana comemoram mais um ano de vida, natalício, mais um ano de caminhada matrimonial. Os Teus servos se alegram na Tua presença, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, e por isso nós estamos alegres. Que o Teu servo Josué seja mais uma vez usado nessa noite para a transmissão da Tua palavra e que haja edificação em nosso meio. A oração que nós fazemos é em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Pode se assentar.
Vitor, na direção do coro jovem. E aqui vai um recado para todos os nossos jovens que estão aqui. Tem lugar para você aqui neste coro. Meus irmãos, como representante agora nesse momento do Conselho Pastoral, incumbido pelo pastor Davi, eu gostaria de apresentar aqui aos irmãos, por favor, o nosso irmão Josué. Josué é um amigo muito querido lá de São Luís, da minha cidade. Nós trabalhamos juntos lá na primeira igreja batista de São Luís. E o Josué vindo a Brasília, precisando estudar teologia, ele então me procurou e nós então encaminhamos naquele tempo ali o Josué para a nossa FTBB. E ele então concluiu o curso ano passado e agora em outubro ele terá o seu concílio para que então assim ele seja um pastor de fato, ele já é um pastor em exercício, mas que seja um pastor de ofício. Mas ele sempre teve esse chamado, sempre trabalhou com juventude. Ali no Colégio Batista Ludovicense em São Luís, ele já exercia uma liderança muito forte sobre os jovens ali daquele colégio. E hoje está aqui conosco em nossa igreja, trabalhando ali como coordenador da juventude no Riacho Fundo 2. Então que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, e que você possa então ministrar aos nossos corações e que Deus possa te usar mais uma vez. Deus te abençoe. Boa noite, graça e a paz. Amém. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Primeiro agradecer a Deus, por essa oportunidade que Ele me concedeu. Agradecer ao Conselho Pastoral, esse convite à juventude. Quero também aqui agradecer e que possam ficar de pé a juventude lá no Riacho Fundo 2. Eles vieram me acompanhando, eu e a Liliane, nesse momento. Estão sempre juntos, é uma parte da nossa juventude. Nossa juventude lá no Riacho Fundo 2 é bem ativa. Então tem alguns que estão lá no culto, está tendo atividade normal. Então alguns estão ministrando louvor, outros estão ajudando na recepção. Todos ali têm uma atividade. Quero agradecer também ao pastor Manuel, por confiar essa liderança. Pode sentar. Quero também fazer um agradecimento a toda a igreja. Eu ainda não tive essa oportunidade publicamente de agradecer a Deus pelas orações, pela vida da minha esposa Liliane. Pode ficar de pé. Quem ainda não sabe, ela passou por um período muito difícil. Nós passamos, esteve internada por alguns dias, quase meses, no hospital. Foi um tempo que a igreja se levantou, vários irmãos aqui da Memorial, outros irmãos de outras igrejas, de outras congregações, também se reuniram em oração. Mas eu quero agradecer especialmente a vocês que nos ajudaram nesse período realmente de turbulência, de aflição. Mas graças a Deus hoje nós estamos colhendo a vitória, estamos colhendo as orações, o fruto das orações pela vida dela, e ela está já recuperando um tratamento de 6 meses, já está finalizando 2 meses, daqui a pouco já está ficando zerada, e graças a Deus estamos já voltou aos trabalhos lá no Riacho Fundo 2, a atividade normal, graças a Deus, informando aos irmãos aqui que realmente está dando tudo certo e Deus tem abençoado. A mensagem de hoje sobre um chamado para a santidade, um chamado para viver um santo. Foi a temática que está sendo trabalhada durante esse mês, um chamado. E desse domingo foi proposto essa temática, o chamado para a santidade. Queria abrir com vocês lá em Daniel 3, capítulo 3, versículo... Nós vamos ler o versículo de 7 ao 18. Portanto, quando todos
todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música. Se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas, e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, está disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não o adorardes, sereis lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente para a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então a ideia central desse texto, que mesmo diante das ordenanças do rei, para se prostrar, para adorar aquela escultura, aquela imagem, os 3 jovens não se submeteram àquela ordenança, àquela atitude pagã. Já tem aí um desafio que precisamos tomar a mesma postura desses jovens que não se corromperam por conta da pressão, por conta daquela ordem da multidão se prostrando. Eles não aderiram àquele povo, à prática daquele povo idólatra, aquela cultura idólatra. Essa história é muito conhecida, todos já sabem, mas a cultura daquela época era uma cultura muito difícil. Era uma época muito corrompida, onde o Nabucodonosor pediu para fazer essa imagem, talvez um sonho do rei, que lhe aparecia como uma cabeça de ouro, mas a imagem esculpida representasse um Deus honrado. A importância da imagem de Nabucodonosor é demonstrada perante esse convite, essa ordem geral, ou seja, ninguém poderia desobedecer essa ordem. Vários oficiais se reuniam, não tinha nem a opção de desobedecer a uma ordem.
porque se desobedecessem era visto como um traidor do Estado, era visto então como alguém que está cometendo um absurdo contra as autoridades. Então ninguém poderia ser ignorante a essa ordem, a essa lei, a essas festividades pagãs, a essa idolatria. Mas os jovens, esses três jovens cometendo ali para aquelas autoridades, cometendo um ato realmente de traição, um ato que ia contra toda a cultura daquela época. Os outros judeus se prostraram, teve aqui um movimento de apostasia naquele momento, mas aqueles jovens com bastante integridade e fiéis a Deus, não se renderam, não se curvaram. Mesmo diante a um segundo convite, mesmo diante a pressão, não precisou nem tocar o segundo som, eles não vacilaram diante daquela pressão. Interessante nós olharmos os nomes e significados. Esses três jovens que foram levados para a Babilônia, cativos para a Babilônia. Ananias, ele tem um significado hebraico chamado Jeová tem sido gracioso. Quando chegou à Babilônia foi chamado de Sadraque, nome babilônico. Misael significa quem é igual a Deus. Quando chegou à Babilônia, chamado de Mesaque. Então, Azarias, significado Jeová tem ajudado, também chamado de Abidnego, quando foi levado à Babilônia. Mas é interessante nós pensarmos também o significado de santidade. Como todos já sabem, santo significa separado. Santidade, então, é um tributo moral de Deus, pelo qual Ele é moralmente puro e perfeito, separado e acima do que é mal e imperfeito. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar é a santidade nos leva a um compromisso sério com Deus. Voltando ao versículo 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria na imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. A gente então pode ver um compromisso desses três jovens, um compromisso sério com Deus. Compromisso que, meio à pressão daquela época, mesmo a pressão, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Eles não se curvaram, porque o compromisso deles não era com aqueles deuses. O compromisso deles era com Deus. Era com Deus, e a nossa entrega, devoção, consagração precisa ser somente para Deus. Mas a gente fica maravilhado com essa história,
tantas vezes já ensinada, tantas vezes já lida, mas e nós, trazendo para hoje, para o nosso contexto, será que estamos realmente assumindo um compromisso sério com Deus? Você jovem, adolescente, será que diante daquela pressão, lá na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, você está realmente sendo que nem esses jovens que não se curvaram diante a uma ideologia pagã, diante a algo que ia de contra as doutrinas de Deus? Porque a fidelidade de Deus é mais importante do que a preservação da própria vida. A fidelidade de Deus, então, é mais importante do que a preservação da própria vida. Eles falaram: olha só, mesmo eu sei que Deus pode nos livrar, mas mesmo Ele não livrando, nós não vamos se curvar. Ou seja, essa fidelidade inegociável que nós precisamos ter nesse tempo, essa fidelidade incondicional, porque muitas vezes a gente pede a Deus: não, mas se Deus fizer isso, aí eu vou fazer aquilo, mas se Deus fizer aquilo, aí eu vou começar a congregar, aí eu vou começar a participar das atividades, aí eu vou começar. Não é algo, a nossa fidelidade precisa ser inegociável. Quando chegar ali aquela pressão no seu trabalho, até mesmo para os adultos, os empresários, vendo os outros empresários enriquecendo, mas através de uma corrupção, através ali de uma propina, e você que é fiel e justo, vendo aquela situação, mas como é que ele prospera? A gente vê isso em Salmos, Davi falando, como é que os injustos estão prosperando, eu que sou fiel a ti. Mas, mesmo vendo essa situação, nessa cultura ainda corrompida, precisamos ser fiel ao Senhor. As nossas atitudes, atos, devem refletir e demonstrar em todas as circunstâncias. Realmente você tem demonstrado essa fidelidade, esse compromisso sério com Deus, de realmente não negociar com os prazeres do mundo, de não se curvar aqui nesses jovens. A nossa posição é de servir a Deus e andar em santidade com Ele. Mas isso é uma busca diária. Isso é uma busca diária. Nós não podemos se conformar com esse século. Nós não podemos, só porque nós somos jovens e estamos vendo em outros âmbitos, infelizmente, algumas igrejas tentando atrair jovens, mas imitando o mundo, ou seja, igualando que nem aquele povo que se igualou adorando os deuses, uma imagem. Mas nós somos chamados para viver santo, nós somos chamados para viver em santidade, separados, de fato não ser parecido. Não ser parecido, nós vamos então honrar esse compromisso sério com Deus. Segundo, na verdade em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fala, aqui em outra versão: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Olha só então a nossa responsabilidade com o compromisso com Deus. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Como tomamos
entendemos essa posição, temos essa mentalidade, aí as coisas, quando as propostas vêm, as ofertas vêm, de todo lugar, a gente fala, o meu compromisso é com Deus. Mas vai ser só rapidinho, não. Eles ali naquele momento eles poderiam se curvar rapidinho. Não, rapidinho, só para não ser jogado na fornalha. Mas uma mentira aqui, rapidinho, ninguém vai descobrir. Vamos sair por esse lado e ninguém vai suspeitar de nada. Vamos fazer um engano aos nossos pais, às nossas autoridades, eles não vão descobrir. Lembra do compromisso que você fez com Deus? Em andar em santidade, honrar, ser fiel, ter essa fidelidade negociável. Segundo ponto, a santidade nos leva à pureza moral. Versículo 13 a 16 fala, do capítulo 3 de Daniel. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, está disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Então esses jovens escolheram não se corromper diante das pressões impostas, decidiram então continuar separados de toda a poluição moral. A pureza, ela precisa realmente ser uma característica do povo de Deus. Nós precisamos chegar a lugares e ser reconhecido como realmente um povo que vive em santidade. Porque é muito difícil um jovem, talvez nas igrejas que estão imitando o mundo, chegar: agora eu quero ser diferente, eu vou visitar aquela igreja, e ali eu vou me consertar com Deus, eu vou me reconciliar com Deus, eu vou realmente falar para Deus: Deus me limpa, eu quero me tornar puro, quero me tornar santo. E quando vê, naquela reunião da juventude, igual ao mundo, aí ele chega e fala assim: não, eu não vou me congregar nesse lugar, é muito parecido de onde eu venho, eu quero realmente uma pureza, não tem diferença nenhuma, ou seja, não há separação naquele lugar. Aquelas pessoas que estão ali não são santas. Nós precisamos correr atrás para poder propagar o evangelho verdadeiro e genuíno. Então precisamos ter um coração puro, que serve a Deus em obediência, integridade e santidade, evitando toda aparência do mal. Não precisamos prestar conta com quem faz o mal, mas a Deus, somente a Deus, o nosso Criador. Então, como é que está os seus pensamentos? Você é reconhecido em outros lugares como uma pessoa que é invejosa, ou invejoso, arrogante, uma pessoa que tem um vocabulário, na verdade, um palavreado que não condiz com a palavra? Como é que está sendo a sua conduta em outros lugares? Será que Deus está se agradando de fato com a sua postura em outros lugares? Se você continua sendo o mesmo, fiel a Deus, persevere nesse mundo tão caótico. Como é que tem sido, como é que está sendo para os jovens aqui?
Como é que está sendo o seu namoro? Realmente está sendo um namoro que agrade ao Senhor? Depois de vários cursos, no curso Nós Dois, o Eles e Elas, todos os ensinamentos e lições que já foram dados, você continua ainda em santidade, junto com o seu namorado, ou sua namorada? Como é que você tem sido visto? Como é que tem sido a sua imagem diante das pessoas? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Continue sendo fiel à palavra. Você aí deve estar falando assim agora, e agora? Minha vida tem sido uma vida aqui na igreja e outra na escola, na universidade, onde eu estou trabalhando. O que eu vou fazer? A palavra tem várias recomendações para realmente você tornar puro, santo, separado. É claro que nós vamos errar. Não estou falando aqui que nós vamos ser perfeitos, porque ninguém é perfeito, só Jesus, só Deus. Mas não podemos desligar desse relacionamento com Ele. Precisamos buscar sempre aquele que é perfeito. O exemplo da perfeição é Deus. Está na palavra. Não deixe de caminhar com pessoas que buscam a santidade. Não deixe de caminhar com pessoas que acrescentam o seu relacionamento com Deus. Terceiro ponto, a santidade nos leva a reconhecer que Ele é o único e suficiente em nossa vida. No versículo então 17 e 18, Daniel 3, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles tinham realmente o entendimento que Yahvé era o único Deus que deve ser adorado. Eles tinham certeza no coração deles. Eu não vou negociar de jeito algum, de maneira alguma, a minha fidelidade com Deus. Às vezes você está caminhando nessa jornada de santidade, e aí aparece uma proposta, vamos ali rapidinho, é rápido, vamos fazer isso. E você no primeiro momento nega, não posso. Tem até aquele termo, não posso, sou crente. Não posso fazer essas coisas erradas. Eu não posso, senão vou estar em pecado. E aquela pessoa convida insistentemente. Fala, não cara, ninguém vai saber, é só um dia. Não precisa você aqui estar conosco o tempo todo. Mas é domingo, ou é um sábado à noite, eu não posso faltar ao culto da minha igreja. Não, mas é só um dia, você vai para o culto todo sábado, todo domingo, todo EBD, um dia só. Vamos. E ali, aquela pessoa cede. Então, começa a valorizar os seus prazeres carnais. Mesmo na segunda orientação, na segunda oportunidade do rei para aqueles 3 jovens, não negociaram.
E vocês sabem o resto da história. Que ele mandou aumentar, o rei mandou aumentar 7 vezes mais. Aquecer a fornalha 7 vezes mais. E aqueles homens que acompanhavam com ele morreram só de estar perto daquela fornalha. E eles não foram queimados. Tinha ali o 4º homem. E eles ficaram impressionados no final da história, contando que o rei realmente engrandeceu a Deus, a Yahvé. Mas precisamos refletir, ter a certeza que se a gente realmente está com Deus, não devemos temer o mal, porque Ele é único e suficiente nas nossas vidas. Ou seja, eles sabiam que Deus poderia livrá-los, mas mesmo não livrando, eles iriam continuar sendo justos com Deus. Deus então é suficiente, e isso já basta. E isso já basta. Não precisa de outros adereços, Deus é suficiente, e isso já basta. A santidade nos leva a entender que é Deus quem devemos adorar, sendo o único que devemos servir. Será então que realmente Deus tem sido o único e suficiente em sua vida? Ou precisa de outros adereços na sua vida para você permanecer em santidade? É lógico, precisamos estar no culto, precisamos congregar-nos, precisamos estar com o povo de Deus, precisamos aprender mais da palavra. Mas Deus está te chamando à santidade, e Ele quer isso também em atitudes. Em atitudes. É muito fácil nós falarmos diante do meio da igreja, mas pense no fora, se realmente você tem demonstrado aquela pessoa separado por Deus, santo, escolhido para um propósito. Então esses jovens, eles eram tementes e dependentes de Deus. Quando andamos na dependência de Deus, temos segurança, temos esperança. Só então que acontece, como já falei, insistentemente vários convites. Só que precisamos entender que a dependência não está nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas são falíveis. Precisamos depender de um Deus que é infalível em sua natureza. É aquele que dá o fôlego de vida, é aquele que é presente em todos os momentos, é aquele que é puro, perfeito, aquele que é imutável, é aquele que é eterno. Em 1 Coríntios 6, versículo 19 fala: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Jesus no vosso corpo. Nós somos o templo do Espírito. Precisamos andar reto, em santidade. Precisamos realmente demonstrar que o Senhor habita em nós. E é por meio de um compromisso sério, é por meio de uma pureza moral, é por meio do reconhecimento que Ele é único, que deve ser adorado e engrandecido. Tem uma história interessante, fala, um grupo de mulheres estava estudando ali o livro de Malaquias, quando se depararam ali no capítulo 3,
a seguinte frase: e assentar-se-á como fundidor, o purificador de prata. Então esse verso deixou elas intrigadas. Como é que pode assentar-se como um fundidor? E então elas foram correndo descobrir o que significava isso. Uma delas teve uma ideia: eu vou ver o processo ali da purificação de prata. Ela foi e perguntou a Ourives, se marcou um horário com ele. Não perguntou, não falou do motivo que ela estava lá, mas ela queria assistir aquele processo. Então o homem colocou um pedaço de metal sobre o fogo e o aqueceu. Explicou que no processo de refinamento devia se manter a prata no meio do fogo. Eu não sei quem já fez esse processo ou já viu esse processo. É muito interessante. Então, onde as chamas eram mais quentes e de forma a queimar todas as impurezas, ela perguntou se era verdade que ele tinha que sentar-se em frente ao fogo enquanto a prata estivesse sendo refinada. E ele respondeu que sim, que tinha que ficar olhando o tempo todo para a prata, para evitar que ela seja destruída pelo fogo completamente. A mulher então ficou: não é possível, como assim? Como você sabe então que a prata já está purificada? Falou: horas, é fácil de responder. Quando eu vejo a minha imagem na prata. Como que está sendo a sua imagem? Nós somos a imagem de Deus, mas como que está sendo a sua imagem? Está sendo realmente limpa? Quando os outros colegas, as outras pessoas te olham, elas conseguem realmente ver Deus em você? Ou está manchada, está tão deturpado que não consegue ver Deus, ver santidade em você? Como então você tem caminhado? E refletindo nisso, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, vai falar o seguinte: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como o Senhor, o Espírito. Seja transformado por Deus. Se permita ser transformado pela palavra de Deus. Para concluir, queria aqui que projetasse isso. A frase do Wayne Grudem, teólogo: Cristo busca hoje santificá-la para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, santa e sem defeito, não só as pessoas individualmente, mas também a igreja precisa crescer em santidade. Então é como um todo, precisamos realmente, o povo de Deus, ter essa mesma característica de santidade, e ajudando uns aos outros a permanecer nela. Somos desafiados então a andar em santidade com Cristo. Na sociedade que vivemos hoje, temos várias ofertas atrativas, de fato, para afastar do relacionamento com Deus, do compromisso que temos com Ele. Porém, fomos separados para refletir a luz de Deus, a imagem de Deus, por onde a gente passa. Um chamado para a santidade só começa depois de uma decisão e uma entrega total a Deus, renunciando seus desejos, vontades, para andar em retidão com Deus. Queria orar com você.
Que você pensasse nesse momento agora, como é que está a sua vida espiritual, como é que está o andar com santidade. Que você possa refletir nessas palavras, permitir o Espírito Santo te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Amém, vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é perfeito, o Senhor é único e suficiente em nossas vidas. Nós te glorificamos, nós te desejamos, Pai, sempre todos os dias, reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade. Que todos aqueles que ouviram aqui, mesmo aqui no presencial, outros no virtual, possam realmente assumir esse compromisso com o Senhor, esse compromisso sério, não só um mero compromisso, mas um compromisso que vai levar uma seriedade, uma fidelidade inegociável com o Senhor. Abençoa, Deus, nessa nossa jornada. Não é fácil, tantas tribulações, tantas aflições, tantas provas que nós passamos, tantos momentos, ofertas que nós recebemos que não são para te glorificar. Nos ajude a permanecer, Deus, em santidade. Reconhecer que nós temos esse chamado para viver uma vida santa com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Convido a igreja a se colocar em pé e juntos cantemos esta oração. Tudo para ti. Senhor, nós te agradecemos porque o Evangelho foi confiado a 12 homens, alguns jovens, quando o próprio Senhor Jesus, jovem, aos 30 anos, iniciou o seu ministério, e com a força da sua juventude, com a juventude com que ele se cercou, ó Pai, aqueles homens revolucionaram o mundo. A tua palavra nos diz no livro de Atos,
que os teus servos, os discípulos, alguns tão jovens, inexperientes, puderam se entregar totalmente a uma obra que de fato, Senhor, conforme a tua palavra naquele tempo, virou aquele mundo de cabeça para baixo. Nós te agradecemos porque o Senhor investe na vida de jovens, o Senhor usa os líderes como usou na minha época de juventude, tenra juventude, Senhor, no início do ministério, pessoas que acreditaram, que oportunizaram, que assim investiram em oração, em recursos, em oportunidades, não apenas na minha vida, mas na vida de tantos que através do investimento puderam, ó Deus, galgar, crescer e servir ao Senhor. Muito obrigado, porque também neste tempo, nesta época, o Senhor tem levantado a vida de alguns jovens para revolucionar este mundo, jovens comprometidos com a santidade, com a pureza moral, com o reconhecimento ao Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, e que assim, continuamente, esta igreja invista e assim, confiada, Senhor, na Tua presença e na Tua ordem, esteja de maneira carinhosa, atentando para aqueles dons ministeriais que estão surgindo, e não apenas aqueles que possuem alguma vocação ministerial, mas todos aqueles que possuem as suas vocações profissionais, para que possam servir ao Senhor em qualquer lugar, inclusive se na corte de algum ímpio, na casa de algum ímpio, também sejam, ó Deus, fiéis ao Senhor em todas as coisas. Muito obrigado pela vida do irmão Josué, muito obrigado pela juventude desta igreja, obrigado por aqueles que estão participando conosco deste mês da juventude. Muito obrigado porque hoje nós podemos comemorar o dia do jovem batista, que a Tua bênção esteja sobre cada um deles, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, nós Te louvamos e nós Te agradecemos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com esta igreja, com aqueles que cultuam conosco pela internet, hoje e para todo sempre. Amém. Podem se assentar, meus irmãos.